tema dessa noite nós vamos trabalhar em duas mensagens. As marcas do crente verdadeiro. Então, é o momento em que o apóstolo Paulo ele passa a falar de si mesmo, escrevendo a sua saudação para a igreja de Roma. E aqui nós vemos o coração de crente do apóstolo Paulo. E nesse coração convertido, o apóstolo Paulo ele demonstra algumas marcas que só o verdadeiro crente tem. Nós vamos estar analisando em duas partes essas marcas do crente verdadeiro. Vamos abrir a palavra de Deus então em Romanos capítulo 1. E nós vamos ler do verso 8 até o verso 13. Romanos capítulo 1, do verso 8 até o verso 13. Diz assim a palavra: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. E isto é para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Senhor, louvamos o teu nome e continuaremos a louvar o teu nome até o nosso último dia aqui na terra, Pai. É um privilégio ter sido separado, chamado, justificado, regenerado, redimido, para poder pertencer somente a Ti, dar glórias ao Teu nome, viver para sempre, louvando e exaltando o nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado. Te louvamos pela salvação, te louvamos pelo Teu cuidado, te louvamos pela existência dessa igreja, Senhor, que o Senhor tem sustentado com a sua graça. Quantas vidas foram transformadas, o Senhor usando esta igreja, mesmo com suas falhas e suas imperfeições. O Senhor derramou graça sobre esta igreja para levar a palavra do Senhor com fidelidade àqueles que não te conhecem. E quantos não foram alcançados, transformados, tiveram suas vidas completamente mudadas pela Tua graça. Ó Deus, muito obrigado pela vida dessa igreja. Ajuda-nos a amar a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a servir na igreja, para que
pessoas possam receber o benefício espiritual. Possamos investir nossa vida, nossas orações, nossos dons, nosso serviço pela igreja. Que o Senhor venha nos ajudar na instrução da Tua palavra. Senhor, perdoe os nossos pecados, pois somos pecadores desde o nosso nascimento. Confiamos em Cristo, somente nele, para o perdão de todos os nossos pecados. Assim nós oramos, Senhor, restaura a Tua igreja, fortalece o Teu povo. Aquele que está caído, aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que está em pecado. Ó Deus, faça uma obra de restauração sobre os Teus filhos. Nós imploramos ao Senhor que não nos deixe, ó Deus, à mercê dos nossos próprios desejos. Aviva, Senhor, o Teu povo, para que possamos viver para a Tua glória. Nós oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, em nosso último encontro, nós estudamos nessa epístola de Paulo aos Romanos sobre as marcas da verdadeira igreja, ou as marcas da igreja verdadeira. Isso ali em Romanos capítulo 1, dos versos 6 a 8. E diante do tema proposto, as seguintes marcas foram observadas naquela ocasião. A primeira marca da igreja verdadeira, o chamado. A existência da igreja deve-se a um chamado eficaz de Deus na vida dela. A igreja só existe porque ela foi chamada por Deus. Se Deus não tivesse chamado a igreja, não existiria igreja, não existiria salvação. A segunda marca que a gente viu foi a marca do amor. A igreja, ela é objeto do amor de Deus desde a eternidade passada, e essa é a razão de Deus ter salvado a igreja. Deus nos amou primeiro. Deus nos amou sem termos nada que pudesse despertar em Deus o amor. Ele amou com um amor gracioso e soberano. E a igreja, então, ela tem essa marca, a marca do amor. Ela é objeto do amor de Deus. A terceira marca que a gente viu foi a santidade. E na ocasião nós aprendemos que a igreja foi separada para pertencer e dar glória somente a Jesus Cristo. Deus separou a igreja para o seu uso exclusivo. A quarta marca que a gente viu, a graça e a paz. A graça é o amor imerecido de Deus aos pecadores, revelado em Cristo. A paz é o estado de reconciliação com Deus desse pecador, que é salvo pela graça. E ainda uma quinta e última marca que nós abordamos, foi a marca da proclamação do Evangelho. A igreja é enviada por Cristo de volta ao mundo para pregar o Evangelho da salvação. E é por meio desse Evangelho poderoso que os pecadores podem ser reconciliados com Deus. E depois de falar sobre o Evangelho e a igreja, na sua saudação à igreja de Roma, Paulo já está concluindo a sua introdução. E agora, para concluir essa introdução, essa saudação à igreja de Roma, ele passa a falar um pouco dele mesmo. Embora o apóstolo Paulo não fosse o fundador dessa igreja,
Você precisa entender que o apóstolo Paulo, de alguma maneira, ele se sentia responsável pela igreja de Roma, uma vez que ele havia sido separado pelo Senhor Jesus Cristo para ser o apóstolo dos gentios. E a igreja de Roma, ela havia se tornado a maior igreja gentílica até aquele momento. Então o apóstolo Paulo, ele mesmo não fundando a igreja de Roma, ele tinha um carinho muito grande por essa igreja, pois ele era apóstolo aos gentios. E ao falar dele mesmo, Paulo ele vai acabar revelando algumas marcas que eu acredito que todo o verdadeiro cristão, todo o verdadeiro convertido possui em sua vida. E diante disso, meus irmãos, é oportuno nós aproveitarmos esse momento para averiguar a existência dessas marcas em nossa própria vida. Você tem percebido as marcas de um verdadeiro cristão em sua vida? Que marcas você tem percebido em sua vida? Eu convido você a analisar essas marcas que nós encontramos na conclusão da saudação do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Vamos lá então? Aí no versículo 8, a primeira marca que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é gratidão pela igreja. Olha que interessante. Gratidão pela igreja. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito grato pela existência da igreja na terra. E essa é uma marca de um verdadeiro convertido. Ele é grato pela existência da igreja. Quando ele olha e vê a noiva de Cristo existindo na terra, vivendo na terra, procurando desenvolver comunhão com o noivo Jesus Cristo, o crente é muito grato, ele fica muito grato. Obrigado, meu Deus, pela vida da tua igreja. Como é bom ter o povo de Deus na terra. Como é bom ter a noiva de Cristo. Como é bom pertencer à noiva. Como é bom fazer parte da igreja. Como eu sou grato pela vida da igreja. Então, eu considero essa uma primeira marca de um verdadeiro convertido. O verdadeiro convertido, ele tem gratidão pela vida da igreja. E deixa eu dizer para você que em meus estudos eu percebi que gratidão pela vida da igreja era uma prática do apóstolo Paulo. Ele realmente era grato. Eu convido você a olhar comigo. Vá para 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, 4. 1 Coríntios 1, 4, o apóstolo Paulo diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Ele está falando da igreja de Corinto. Ele está dizendo, como eu sou grato a Deus pela vida da igreja. Vá para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 16. Efésios 1, 16. Falando da igreja de Éfeso, Paulo diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não cesso de agradecer pela vida de vocês. Não cesso de dar graças pela vida da igreja. Tem mais. Vá para Filipenses 1:3. Filipenses 1:3.
Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Sabe o que é que Paulo está fazendo? Ele está agradecendo pela vida da igreja de Filipos. Olhe Colossenses 1:3. Colossenses 1:3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ele é grato pela igreja de Colossos. 1 Tessalonicenses 1:2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar. O apóstolo Paulo era grato a Deus pela existência, pela vida da igreja de Tessalônica, meus irmãos. Gratidão pela vida da igreja era uma marca na vida do apóstolo Paulo, porque ele era crente. Gratidão pela vida da igreja é uma marca na vida de um verdadeiro convertido. Então é isso. Todo crente verdadeiro é muito grato a Deus pela existência da igreja de Jesus Cristo em sua vida. E aos romanos ele dá graça pela vida da igreja, e ele também dá graça porque a igreja estava ativa na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Pare um pouco e pense no dia em que Deus concedeu graça a você para que você pudesse conhecer a igreja, para que você pudesse fazer parte da igreja, para que você pudesse ser introduzido no povo de Deus. Lembre-se como estava a sua vida, qual era o caminho que você estava trilhando, qual era a vida que você estava vivendo antes de conhecer a igreja, antes de ser transformado pelo Espírito Santo para ser igreja. A minha vida, antes de ser igreja, antes de conhecer igreja, não fazia sentido. Eu tinha uma vida vazia. Eu não tinha propósito de vida. Eu procurava uma identidade em coisas que só aumentavam o vazio do meu coração. A bebida não me satisfazia. Os prazeres não me satisfaziam. Nada fazia sentido. Era uma vida triste. Era uma vida sem rumo. Até que eu pude conhecer a igreja de Jesus. Eu nunca me esqueço. A primeira vez em que eu pude entrar em uma igreja que era comprometida com a pregação pura e simples do Evangelho. E eu estava sentado ali nos bancos daquela igreja, igual a vocês estão, com a Bíblia na mão, que o irmão que estava do lado me deu para me ler, porque nem Bíblia eu tinha. E eu pude então ouvir uma explanação da palavra de Deus, com introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu nunca vou me esquecer daquela sensação de ter o entendimento renovado pelo poder de Deus, de ter os meus olhos abertos, de, ao ver o pregador ensinando o que estava na Bíblia, e eu olhava para a Bíblia, olhava para o pregador, e tudo aquilo fazia sentido, e em meu coração eu dizia: uau! Que coisa extraordinária!
O que é que está acontecendo aqui, meu Deus? Que beleza é essa? Que riqueza é essa? Por que que eu nunca tinha ouvido falar disto? E ali naquela igreja, o Espírito Santo de Deus me salvou, me transformou pela pregação da palavra. Como é que a gente não pode ser grato pela igreja? Como é que eu não posso ser grato pela existência da igreja? Foi através da igreja que eu pude conhecer meu Salvador. Foi por intermédio da igreja que eu pude, pela primeira vez, abrir uma Bíblia e entender o que estava escrito ali. Foi na igreja que o Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos. A igreja é uma bênção, irmãos. A igreja é maravilhosa. Ela não é perfeita. Ela carrega ainda neste mundo as suas manchas, as suas imperfeições. Mas ela foi separada para ser a noiva do Cordeiro. E a gente não deve buscar a perfeição na igreja, porque isso é hipocrisia. A gente não é perfeito. Como é que eu vou procurar perfeição em um grupo de irmãos que eu sei que são imperfeitos porque são pecadores? Eu, sendo pecador, como é que eu quero perfeição dos outros quando eu sou pecador? Isso não faz sentido. Nós não procuramos perfeição na igreja porque a igreja não é perfeita ainda. Um dia ela será completamente sem mancha, sem mácula. Um dia ela será completamente purificada do seu pecado. Mas enquanto isso não acontecer, nós não procuramos perfeição. Nós procuramos fidelidade. A noiva, ela não tem que ser perfeita neste mundo. A noiva, ela tem que ser fiel. Ela tem que ser fiel ao noivo. Ela tem que ser fiel a Deus. E ela demonstra essa felicidade, essa fidelidade, com o compromisso que ela tem com o Evangelho. E toda a igreja fiel, a gente deve ser grato pela vida dela, porque a igreja fiel, ela está comprometida com Jesus Cristo. E ali, todo aquele que vai pertencer a essa igreja ou se aproximar dessa igreja, tem a oportunidade de ouvir a rica palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus que transforma a vida do pecador. Então, a igreja, ela é uma bênção de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. A gente tem que olhar para a igreja como um presente de Deus. E todo crente verdadeiro é muito grato pela existência da igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro e deve, então, ser motivo de muita gratidão em nossos corações. Infelizmente, muitos supostos crentes, eles são muito duros com a igreja. Você sabia disso? Não é verdade? Tem muito suposto crente por aí que é muito duro com a igreja. Acusa a igreja constantemente, critica a igreja o tempo todo, com muito rigor. Falam mal da igreja, até mesmo perante os incrédulos. O apóstolo Paulo, ele não fazia isso, porque o apóstolo Paulo era crente. Paulo, ele amava a igreja. E ele era grato a Deus pela vida da igreja. Por isso, volto a repetir, essa é a marca de um crente verdadeiro. Ele ama a igreja, ele é grato pela vida da igreja. Você tem sido um crente assim? Você tem percebido essa marca na sua vida?
Você é grato pela igreja do Senhor? Você ama a igreja de Cristo? Ou será que você é como esses supostos crentes que criticam a igreja o tempo todo? Zombam da igreja? Não faça isso. Nós vemos aqui um crente de verdade, o apóstolo Paulo, demonstrando tanta gratidão pela igreja. Pois na igreja, o crente tem comunhão com o seu Salvador Jesus Cristo. Na igreja, o crente conhece o Evangelho, escuta a palavra de Deus que é pregada com fidelidade. Na igreja, ele se junta a outros pecadores, ainda imperfeitos, mas que amam de todo o coração o seu Salvador, o noivo, Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Crente que vive difamando a igreja, crente que vive criticando a igreja, crente que vive detonando a igreja, não é crente. Não é crente. Como é que você vai falar mal da noiva do Cordeiro? Jesus Cristo, ele ama a sua noiva. Jesus Cristo deu a vida pela sua noiva. Jesus Cristo derramou o seu sangue pela sua noiva. E como é que você acha que pode ser um crente zombando da noiva, detonando a noiva, falando mal da noiva? O que você faria se alguém começasse a zombar da sua esposa na sua frente? Começasse a criticar a sua esposa na sua frente, começasse a detonar a sua esposa na sua frente, o que você faria? Nem tente fazer isso na minha frente. Não vai dar certo. Por que você acha que Jesus vai querer comunhão com um bando de gente que fica falando mal da igreja por onde passa, detonando a igreja? Por que você acha que Cristo vai querer comunhão com esse tipo de gente? O crente de verdade, ele tem gratidão. Quando eu estava meditando nesse assunto, eu me lembrei de uma ilustração. Um pastor falou certa vez, esse pastor disse que uma irmã procurou o pastor da igreja e perguntou para o pastor. Ela perguntou mais ou menos assim: pastor, tem uma irmã lá na igreja que eu congrego, que essa irmã, ela vive criticando a igreja. Essa irmã, ela não está feliz com nada que acontece na igreja. Essa irmã, ela fica falando mal do pastor. Nada do que acontece na igreja faz com que essa irmã seja feliz. Tudo é motivo de crítica, pastor. E agora eu quero perguntar para o pastor. Pastor, essa irmã é do diabo? O pastor olhou para a irmã e disse: não, irmã. Essa irmã não é do diabo. Essa irmã é o diabo. Porque é o diabo que fica criticando a igreja o tempo todo. É o diabo que fica falando mal da igreja. É o diabo que quer ver a igreja sendo destruída. Essa irmã é o diabo. Então, irmãos, crente de verdade, ele ama a igreja. E ele é grato pela vida da igreja. O apóstolo Paulo, ele fala a todos os pulmões: sou grato pela vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira marca. Gratidão pela vida da igreja. Você tem sido grato pela vida da igreja? Ou você é daquele que vive falando mal da igreja, vive detonando a igreja? Então, para a gente refletir. A gente vai para a segunda marca de um crente verdadeiro. Está no versículo 9. O apóstolo Paulo fala assim:
porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço oração por vós. Eu me perdi aqui na hora que eu separei esse versículo. Não é esse. Deixa eu achar aqui. É o versículo 10, irmãos. Desculpa, versículo 10. Onde ele fala assim: em todas as minhas orações suplicando. Aí ele fala, e esse é o versículo que eu separei para a segunda marca, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Aqui está a segunda marca. Desejo de estar com a igreja. O apóstolo Paulo, ele transmite isso enquanto ele está escrevendo para a igreja de Roma. O desejo que ele queria de estar com aquela igreja. Ele fala que estava orando para que Deus oferecesse uma boa ocasião para ele poder visitar aqueles irmãos. Paulo, ele desejava estar com a igreja. E essa é a segunda marca de um crente de verdade. O crente de verdade, ele ama a igreja, ele tem respeito pela igreja e ele faz de tudo para estar em comunhão com os irmãos da igreja. Desejar estar reunido com a igreja é a segunda marca de um crente verdadeiro. Ele quer estar com o povo de Deus. Ele faz de tudo para se reunir com a igreja do Senhor Jesus. Paulo demonstra aqui o quanto ele queria participar da comunhão da igreja de Roma. Crente de verdade, ama estar reunido com os irmãos da igreja de Cristo. Crente de verdade, ele não quer faltar às programações da igreja por nada deste mundo. Para o crente verdadeiro, congregar é uma prioridade em sua vida. E aí, sempre que a gente fala de congregar, vem aquele texto clássico, de Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Ali é uma ordem dada pelo autor da epístola aos Hebreus, que o crente, ele deve congregar. Congregar é um compromisso do crente. E aqui o apóstolo Paulo, ele demonstra esse interesse quando ele estava orando pela oportunidade de estar com a igreja. O apóstolo Paulo desejava estar reunido com os seus irmãos. E vamos falar a verdade, meus irmãos. Muitos crentes hoje não priorizam a igreja. Muitos crentes hoje faltam ao culto por qualquer razão, por qualquer motivo. Mas congregar deve ser motivo de alegria, deve ser um desejo do coração. O apóstolo Paulo estava orando pela oportunidade de estar ali em comunhão com a igreja de Roma. O crente de verdade, ele quer estar reunido com o povo de Deus. Ele não quer perder a pregação da palavra. Ele não quer perder a oportunidade de louvar ao Senhor Jesus Cristo junto com seus irmãos. Ele não quer perder a oportunidade de se encontrar com seus irmãos, que ele ama de todo o coração, irmãos em Cristo, irmãos de fé. Ele quer dar um abraço nesse irmão, ele quer saber como esse irmão está. E ele não quer perder esses momentos por nada neste mundo. Isso é ser um crente de verdade. Mas muitos crentes hoje não estão encarando o congregar como uma ordem de Deus. Hebreus 10, 25 é uma ordem e não um conselho opcional. Olha, você deveria congregar.
É só um conselho que eu lhe dou. Não, Deus está dando uma ordem. Não deixem de congregar. Por quê? Porque o crente ama congregar. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Recentemente nós estamos colocando na ordem de culto chamada adoração, para que a igreja veja, versículo, o tanto de salmo que existe, falando sobre a alegria de se reunir para proclamar louvores a Cristo, louvores ao Senhor. Então a gente deve encarar o ato de congregar como, não apenas como uma responsabilidade que o Senhor nos confiou, mas também como um motivo de grande desejo da nossa parte. Motivo de alegria de estar reunido com os nossos irmãos. Mas muitos crentes não estão priorizando a igreja hoje. Os crentes de hoje, eles são muito relativistas em relação à igreja. Os crentes de hoje, às vezes eu penso que igreja para eles é semelhante a um cinema. É semelhante a um shopping center. Eu gosto e tal, mas eu vou quando dá. Não é assim que a gente faz com cinema? Eu gosto de cinema, mas eu não vou para o cinema todo final de semana. Eu vou quando dá. Eu vou quando dá certo. Eu vou quando eu tenho vontade. Tem muito crente que faz isso com a igreja. Eu gosto da igreja, é legal, mas eu vou quando dá. Quando não tem outra coisa melhor para fazer, eu vou para a igreja. Mas Paulo nos mostra que uma marca do crente é que ele deseja estar com a igreja. Irmãos, a gente precisa meditar um pouco sobre essas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu tenho notado ultimamente aqui na nossa igreja, não é carapuça para ninguém, tá? Mas é uma coisa que eu tenho notado. Em relação às mães, quando têm filhos. Eu tenho notado aqui que algumas mães, quando têm filhos, passam 2, 3 meses para poder trazer o menino para a igreja. Eu acho isso muito estranho. Eu não sei de onde é que vem isso. Porque, eu não estou falando isso para me gabar, mas eu já tenho algum tempo de crente. Eu já tenho algum tempo de congregar. E eu posso falar da igreja, por exemplo, há 10 anos atrás. E não existia isso, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, quando eu era um congregante, não era pastor, e congregava na igreja lá em Fortaleza, a irmã tinha um filho. No outro domingo, ela estava com o bichinho na mão. Prazer, a satisfação de mostrar para os irmãos. O bichinho nem conseguia abrir os olhos ainda. O olhinho chegava colado. Olha aqui o meu bichinho. E a igreja, olha que coisa linda. Olha não sei o que, era aquela festa. Hoje tem a prática, a irmã sai para o hospital, a gente só vê a irmã, o menino já está quase andando. Eu não entendo isso, irmãos. Porque na minha cabeça, ter um filho é motivo de grande satisfação apresentar esse filho ao Senhor no momento da adoração, apresentar os meus irmãos amados. E outra, ensinar o meu filho desde novinho a se acostumar com o ambiente da igreja. Aí o que acontece? Traz o menino 2, 3 meses depois, o menino sente. Ele vai ter que se adaptar àquilo ali, é mais difícil a adaptação. Acostumado a ficar ali, só ele, o pai e a mãe dentro de casa. Aí vem um monte de gente, o menino fica assustado, gritando. Se viesse desde novinho para a igreja, 3 meses depois, já era de joelho orando junto com a igreja. Eu acho que eu estou exagerando, né? Mas, irmãos, congregar tem que ser um motivo de grande satisfação da nossa vida. A gente, hoje, muitas vezes, por qualquer razão, a gente está abandonando a congregação. Eu não vou para a igreja hoje porque tenho o aniversário do Júnior. 3 anos.
Vamos fazer o aniversário do Júnior, então vamos faltar o culto. Vamos fazer o aniversário. Não, hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu vou para o shopping. Aí, como é que você troca a igreja pelo shopping? Me diga aí. Não, amor, não vamos para a igreja hoje não, vamos assistir o dorama. Você sabe o que é dorama, né? Essas séries aí orientais, tá fazendo... Vamos ficar aqui assim, se você escutar lá o bicho sem ser dublado, né? Aí fica lá assistindo dorama, coisa linda. Aí o povo de Deus, adorando a Deus, ouvindo a palavra, cantando louvores. E o casal com romantismo, assistindo dorama na hora do culto. O que está acontecendo, igreja? Cadê a satisfação de congregar? Cadê o desejo de estar reunido na presença do Senhor? Cadê isso na nossa vida? De onde é que passeio é mais importante do que culto? De onde é que shopping é mais importante do que culto? Me diga aí que tipo de cristianismo é esse. Me diga aí se você viu isso. Eu não estou vendo isso em Paulo. Me diga aí qual é o modelo. Eu estou lhe dando um modelo aqui. Paulo, crente, dizia assim, olha, eu estou orando pela oportunidade de estar com vocês. Como eu quero estar com vocês, igreja. Eu quero compartilhar um dom espiritual com vocês. Eu estou orando por isso. Aí aparecem uns modelos aí que eu não sei de onde é. Que a gente prefere seguir esses modelos. Que diz que shopping e igreja é a mesma coisa. Passeio e shopping é a mesma coisa. Eu posso trocar a igreja por qualquer outra coisa que me der vontade. Quando a palavra de Deus diz, não deixe de congregar como é costume de alguns. Outra coisa é a chuva. Teve culto de oração. Essa quarta-feira, choveu. Eu acho engraçado quando está na seca braba aqui. Seca do... Não vou nem dizer aqui. Seca forte. Aquela seca danada mesmo. Aí os irmãos, pastor, diga irmã. Pastor, vamos orar por chuva, pastor. Faz muito tempo que não chove, já é uma preocupação tão grande. Vamos orar. Aí, toda quarta-feira. Pastor, se esqueceu de pedir pela chuva. Vamos pedir por chuva e tal, beleza. A gente passa a seca braba, todinha orando por chuva. Aí quando chega um belo dia, um culto de oração, tá chovendo. Cadê os irmãos? Não vieram porque choveu. Não devia estar aqui para agradecer não? Pela chuva. Essa quarta-feira agora tinha um visitante aqui. Aí o visitante disse assim, pastor, cadê os irmãos? Eu disse, minha irmã, eu acho que são de açúcar. Que aí, se forem de açúcar, caiu um pingo d'água na orelha, a orelha vai longe. A orelha de açúcar, o pingo d'água bate na orelha, a orelha vai bater longe. A irmã começou a rir. Meus irmãos, cadê a alegria de congregar? Ainda outra coisa que eu acho engraçada, a gente teve uma pandemia, aí o governo mandou fechar tudo, né? Mandou fechar a igreja e tal. Menina, a zoada era grande. Pastor, bora voltar para a igreja, pastor, bora voltar. A gente faz, não vai dar certo, bora voltar a congregar, bora. Teve irmão aqui que ficou perturbando o meu juízo, bora congregar, tem que congregar, quero saber não, quero congregar. Eu vou morrer se eu não congregar. Aí o tempo passa... Aí está tudo aberto. Cadê o irmão? A irmão não vem. Meu irmão, a gente precisa congregar. Sem falar dos desigrejados, né? Que acham que pode ser crente sem pertencer à igreja de Cristo. Eu acho engraçado que esses desigrejados, eles são doidos pelas epístolas de Paulo. Eu amo o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, calvinista. Eu estou com o Paulo e não abro. Aí meu irmão, mas a Paulo era um homem que amava a igreja. Não, negócio de igreja não é comigo não. Está errado, meu querido. Está errado. Aqui o apóstolo Paulo, amando a congregação. Congregar é um dos hábitos mais saudáveis para a saúde espiritual da sua família.
Volte a congregar. Aprenda a amar o povo reunido, adorando a Jesus Cristo. Isso é muito sério, irmãos. A gente precisa voltar a congregar. Meu irmão, volte a congregar. Congregar é uma marca de um verdadeiro convertido. O verdadeiro convertido, ele ama a igreja reunida. Ah, pastor, eu não vim porque chegou uns visitantes. Meus irmãos, leva esses visitantes para a igreja. Ah, estamos chegando agora. Bom, beleza, bora. Entra aí no carro, bora. Todo mundo para a igreja agora. Tem culto. Pastor, eu não vim porque eu recebi uma visita. Traz a visita para a igreja. Então, irmãos, a gente precisa congregar. Eu acho isso muito importante. Então, deixe-me falar um pouco mais sobre isso. Tem muito crente aqui na igreja com filhos pequenos. Cuidado, se você ficar trocando as programações da igreja pelas coisas deste mundo, se você deixa de ir para a igreja por causa de futebol, por causa das festas de aniversário, dos passeios, do shopping center, da praia, cuidado, ele tá observando, a criança está ali, retendo tudo. A principal influência na vida da criança é o pai e a mãe que está com ele todo dia. Ele está ali observando. Não vai para a igreja porque tem outra programação para fazer. Ele está aprendendo isso. Você está ensinando isso para ele. Outra coisa, cuidado. Você que fica se reunindo com os amigos e aí fica descendo a lenha na igreja na frente dos seus filhos. Com muito cuidado com isso. Olha, você pode se arrepender tanto por fazer isso, meu irmão. Faça isso não. Faça isso não. Porque você está educando o seu filho, ensinando para ele com a sua vida que ir para a igreja, congregar na igreja, levar a igreja a sério não é tão importante assim. E quando você fica falando mal da igreja o tempo todo, falando mal do pastor, o pastor é isso, o pastor é aquilo outro, essa igreja é isso, aquilo outro, não sei o quê, aí tá lá. Bichinho ré ali só. Anos você falando mal da igreja. Anos. Cuidado com isso. Porque os filhos, vai chegar uma fase que eles vão ficar adultos. E eles vão estar com a cosmovisão deles toda completa. E aí você vai implorar para ele ir para a igreja. E ele não vai. E se você perturbar muito o juízo dele, ele vai virar para você e vai dizer: eu quero saber dessa igreja, esse povo falso, esses pastores que não vale nada. Menino, que conversa é? De onde é que tu tirou isso? Olha, você falou isso a vida toda, papai. Você e a mamãe fizeram isso a vida toda. Aí você vai dormir com essa. Então, cuidado. Cuidado. Eu estou aconselhando seriamente, cuidado, não fique falando mal da igreja de Deus, na frente dos seus filhos, são descrentes. Vocês podem estar causando um dano terrível nos seus filhos. E lá na frente vocês vão colher frutos amargos. Então, congregue. Não fale mal da igreja. Seja grato pela vida da igreja. Congregue, ame estar reunido na igreja. Meus irmãos, eu não gosto, acho que depois de 10 anos vocês já perceberam isso. Eu não gosto de falar da minha vida particular, mas eu estou com vontade de falar isso. Quando eu não era pastor, eu era apenas um membro da igreja, eu amava tanto na igreja, eu não perdia culto por nada. Eu amava tanto ouvir a pregação da palavra de Deus. Talvez já era Deus me chamando para ser pastor. Aí uma vez a irmã me deu uma lábia lá, a irmã responsável pelo departamento infantil, me deu uma lábia e me colocou para ser professor das crianças, para ensinar as crianças. E foi muito difícil para mim, porque eu não queria perder o culto por nada. Mas foi um momento também importante poder ensinar crianças na igreja. Mas
Eu fico lembrando do meu tempo que eu era apenas um membro da igreja, como era importante para mim o momento da adoração. Eu ficava esperando, eu ficava contando as horas para chegar o domingo. Para estar na EBD, ambiente tão saudável, as pessoas, o professor ensinando na escola dominical, os irmãos fazendo perguntas. Isso, professor, mas isso aqui, como é isso aqui? E o professor respondia pacientemente. Aquilo foi tão importante para a minha vida. Eu não perdia por nada. O culto da noite, então, que era o principal culto lá, da igreja que eu congregava em Fortaleza, eu ficava contando as horas, não tinha, só se eu estivesse doente para eu perder um culto. Não tinha nada que me tirasse de um culto da igreja. Aí eu não consigo entender essa geração de crente, irmãos. Estou sendo sincero com vocês, eu não consigo entender. Como é que os crentes hoje não têm essa satisfação, não têm essa alegria de congregar? Isso não está certo, irmãos. Isso não está certo. A gente tem que pedir a Deus que nos dê, que crie amor em nosso coração pela igreja. Para poder louvar, poder ouvir a pregação, poder ver o nosso irmão, poder ter comunhão, poder usar os nossos dons, poder servir. A gente vai falar disso no próximo domingo. Né? Uma outra característica de um crente verdadeiro é que ele está querendo servir. Mas eu não vou pular as etapas. Terceira e última marca, a gente terminar. Terceira e última marca de um crente verdadeiro. Oração pela igreja. Um crente verdadeiro, ele ora pela igreja. Versículo 9 e 10. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. É marcante nessas palavras de Paulo a importância que ele dá sobre a oração pela vida da igreja. Mesmo não conhecendo pessoalmente a igreja de Roma, Paulo está orando pelos crentes. Ele diz que está orando sem cessar. Acredito que Paulo está fazendo isso porque Paulo acredita na eficácia da oração. Paulo ele não está apenas ensinando sobre a oração, mas ele está orando pelos irmãos. Porque Paulo acredita na eficácia da oração. Certo pensador diz que orar sem trabalhar é zombar de Deus. Trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória. Oração é um ministério abençoado que pode destrancar muitas portas de graça, conhecimento, oportunidades para servir e glorificar a Deus, mas uma chave que não é usada, ela não abre porta nenhuma. A oração é uma chave para as bênçãos de Deus, mas ela precisa ser usada. Paulo fala, como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Oração incessante. Você sabe o que é isso? Orar incessantemente é orar insistentemente pela vida da igreja. Paulo fala, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Suplicando, você sabe o que é isso? Suplicar é interceder com paixão e lágrimas pela vida da igreja. Paulo nos ensina aqui uma terceira marca de um verdadeiro cristão. Ele é um homem de oração. Ela é uma mulher de oração. Ela sente em seu coração o desejo de orar pela igreja. Nós precisamos recuperar a prática saudável de orar uns pelos outros. Precisamos de colunas de oração na igreja.
Irmãos e irmãs que oram sem cessar pela igreja, irmãos que oram com paixão e lágrimas pela vida da igreja. Onde estão as colunas de oração da igreja? Onde estão as colunas de oração da igreja? Eu até falei isso em umas pregações atrás. Nas igrejas do passado era tão comum você encontrar os irmãos da oração. Irmãos que se reuniam regularmente. Não tinha muita conversa. Era sentar e orar. E eles oravam pela igreja. Eles oravam pelo pastor da igreja. E eles eram chamados de colunas da igreja. Será que isso acontecia em Fortaleza? Aqui em Sobral não tinha essa cultura não de reconhecer os irmãos de oração como colunas da igreja. Isso é uma coisa que era só lá de Fortaleza ou era uma coisa aqui de Sobral também? Os crentes antigos aí. Tinha isso no passado aqui? As colunas de oração da igreja? Pois eu pergunto, cadê as colunas dessa igreja? As colunas de oração. Os irmãos que se reúnem regularmente só para orar. Oram pelo pastor, oram pelos irmãos que estão desempregados, oram pelos irmãos que estão enfermos, oram pelo avanço do evangelho. Onde estão as colunas de oração? Um crente verdadeiro, ele está em incessante oração e súplica pela vida da igreja. Um crente verdadeiro, ele se emociona quando ele está orando pela sua igreja. Não é incomum ele se emocionar, ele as lágrimas, orando ao Senhor pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, pelo sucesso da igreja, pelo avanço do evangelho. Irmãos, nós estamos falhando muito no ministério da oração. Nós precisamos voltar a orar. A igreja, ela só vai avançar contra o reino das trevas se ela trabalhar. Mas só trabalhar não é suficiente. A igreja só vai avançar contra o reino das trevas se ela estiver orando. A oração, ela faz milagres. A oração, ela pode ser um instrumento na mão de Deus para transformar as nossas vidas. Deus, ele sente prazer em responder à oração de um crente que está suplicando. Uma igreja que não ora, ela está fadada aos irmãos de ficarem fracos na fé e viverem na prática do pecado. E aí envergonhados, sem autoridade para proclamar as boas novas do evangelho, porque estão em pecado. Um crente em pecado, ele é crente, mas ele fica envergonhado, ele não tem autoridade, ele não tem desenvoltura para falar, ele fica todo cabisbaixo, ele fica todo amarrado, porque ele está em pecado. E se a gente quer ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar irmãos que estão em pecado nessa igreja, por exemplo, é só a gente orar. É só a gente orar. Deus, santifica a tua igreja. Deus, restaura a vida espiritual dos crentes dessa igreja. Deus, faz com que os crentes que estão em pecado se arrependam, abandonem os seus pecados, se voltem para o Senhor. Se a igreja toda começar a orar, por isso, os crentes vão consagrar suas vidas ao Senhor de novo. E a igreja vai se fortalecer espiritualmente. E o reino de Deus vai avançar. Deus usando a igreja. Oração é muito importante, irmãos. Oração é o pulmão da igreja. Sem oração a gente não vai para lugar nenhum. Sem oração a gente é um monte de carnal reunido. Nós precisamos voltar a orar. Crente de verdade, ele ora pela igreja, ele suplica. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo orando, suplicando incessantemente pela igreja. Em Filipenses 4:6 é dito: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Em Mateus 6:5 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios,
porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A oração é uma bênção na vida da igreja. A gente precisa voltar a orar. E assim, irmãos, nós observamos hoje à noite 3 marcas na vida de um crente verdadeiro. A primeira marca, gratidão pela vida da igreja. O apóstolo Paulo diz: sou grato a Deus pela vida da igreja. Nós precisamos aprender a sermos gratos pela existência da igreja. Segunda marca, desejo de estar com a igreja. Eu estou orando ao Senhor que me dê a oportunidade de visitar-vos. Eu quero estar com os irmãos. Eu quero compartilhar um dom espiritual. Paulo tinha prazer em congregar e servir junto com os irmãos. Terceira marca, oração pela igreja. O apóstolo Paulo estava suplicando, estava intercedendo pela vida da igreja. Eu pergunto, essas marcas estão presentes em nossas vidas? Essas marcas estão presentes em sua vida? Se não estiver, eu quero dizer também que não é o fim do mundo. Se não estiver, você pode buscar no Senhor a prática dessas marcas, a existência dessas marcas. Mas aqui em Romanos, nós podemos ver quais são as marcas de um crente verdadeiro. Faz bem para a sua alma se você refletir se essas marcas estão presentes em você ou não. E se não estiverem, procure no Senhor que elas possam estar presentes na sua vida. Nós estamos todos no mesmo barco, irmãos. Nós somos pecadores, salvos pela graça. Nós somos imperfeitos, nós temos nossas fraquezas. E nós precisamos aprender a viver a vida cristã juntos. Nós temos que aprender a apoiar um ao outro. Nós temos que aprender a orar uns pelos outros. Nós temos que aprender a incentivar uns aos outros no progresso espiritual. Nós temos que aprender a resgatar aquele que se desviou, a levantar o que caiu. Nós estamos todos no mesmo barco. Se a barca afundar, vai todo mundo para o fundo do oceano. Então vamos nos fortalecer como igreja. Vamos servir uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos trabalhar pelo crescimento e o progresso uns dos outros. Só assim a gente vai poder ver avanço, ver mudança, ver crescimento nessa igreja. Depende de mim, mas não depende só de mim. Depende de você também. É como uma formiguinha, cada um vai fazendo a sua parte e grandes coisas podem acontecer. Mas não se esqueçam da oração. Não se esqueçam da dependência do Espírito, no Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra que traz orientações importantes sobre marcas de um verdadeiro convertido. A gratidão pela igreja. Uma vida de oração incessante, de súplica pela igreja. E o amor pela congregação, de estar presente, de estar servindo, de estar nos cultos, de não querer perder culto por nada neste mundo, para poder amar, para poder servir, para poder trabalhar, para poder ser útil, para poder adorar. Ó Deus, restaura em nós essas marcas, a oração, a congregação, a gratidão pela vida da igreja. Nos ajuda, Deus, a crescer nessas marcas, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.